Boa noite. Boa noite. O Ministério Público pede à Polícia Federal que investigue o diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, por suspeita de prevaricação e omissão. A PRF registra diminuição de bloqueio nas estradas, mas os atos de bolsonaristas radicais contra o resultado da eleição ainda afetam milhões de brasileiros. O governo de São Paulo aciona a tropa de choque da Polícia Militar para liberar estradas. As ações de cunho golpista afetam estoques de supermercados e postos de combustíveis. E depois das 7h da noite em Brasília, o presidente Bolsonaro apela para que os apoiadores desbloqueiem as rodovias. Um míssil da Coreia do Norte atinge águas territoriais sul-coreanas. Numa entrevista exclusiva para a América Latina, a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, pede ajuda internacional para vencer a agressão da Rússia. E o Palmeiras conquista o título do Brasileirão com a derrota do Internacional para o América Mineiro. Em meio minuto no Jornal Nacional. O presidente Jair Bolsonaro divulgou uma mensagem agora há pouco na internet para pedir a apoiadores que desbloqueiem as rodovias. Bolsonaro mencionou o direito constitucional de ir e vir e também os prejuízos dos bloqueios para a economia. A manifestação direta do presidente se deu ao fim do terceiro dia de fechamento de pistas por radicais bolsonaristas. Em São Paulo, nesta quarta-feira, a tropa de choque da Polícia Militar foi acionada para liberar hoje totalmente a principal via de acesso ao interior do estado. A tropa de choque da PM de São Paulo entrou em ação pouco antes do meio-dia. Policiais usaram bombas de efeito moral e jatos d'água para dispersar os bolsonaristas que há 2 dias bloqueavam ilegalmente a rodovia Castelo Branco, uma das principais ligações entre a capital e cidades do interior paulista. Depois de 36 horas, o trevo de acesso à cidade de Barueri foi liberado e o trânsito voltou a fluir normalmente nos 2 sentidos da rodovia. Por precaução, policiais militares seguem por aqui para impedir que os manifestantes retornem. No fim da tarde, a rodovia Anhanguera foi liberada na região de Limeira. Depois de 2 dias de bloqueios, alguns postos da cidade já estão sem combustível. Fica tudo esgotado. É o 6º posto. A gente faz uma meia hora que está rodando já. Em Ourinhos, uma rede de supermercados limitou a venda de hortifrutis porque não consegue repor o estoque. Acaba, prejudicando todo mundo, com essa atitude deles aí. A Via Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, ainda tem bloqueios golpistas em Jacareí e São José dos Campos. Para escapar, alguns motoristas se arriscam indo pela contramão na rodovia. Em Mirassol, um motorista avançou com o carro contra um grupo que bloqueava a rodovia Washington Luiz. 16 pessoas ficaram feridas. O motorista foi preso por tentativa de homicídio. A Toyota suspendeu a produção nas fábricas em Sorocaba, Indaiatuba e Porto Feliz porque as interdições atrapalham a entrega de peças e de veículos. A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos afirma que os bloqueios comprometem o acesso a matérias-primas e insumos essenciais e impedem a distribuição de alimentos, inclusive leite em pó e fórmulas infantis. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, voltou a operar normalmente hoje. Nas rodoviárias do Tietê e da Barra Funda, 1.400 viagens foram canceladas desde segunda-feira até a madrugada de hoje. A venda de passagens foi retomada para cidades do interior paulista e também para o Rio de Janeiro, Curitiba e Florianópolis. O Jean mora no Rio de Janeiro e chegou a São Paulo na sexta-feira passada. Por causa dos bloqueios ilegais, só conseguiu voltar para casa hoje. Queria ter voltado na segunda-feira porque eu tinha que dar aula, treinar com os meus alunos, que eu já vou lutar em dezembro de novo. E acabei tendo que adiar, então tive que cancelar a aula de ontem para estar indo hoje e conseguir dar aula amanhã. Em entrevista à Globo News, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Mário Sarrubo, afirmou que investigações preliminares apontam que empresários estariam financiando os atos antidemocráticos. Nós esperamos que as ações do Ministério Público, as investigações que nós vamos trabalhar, possam esclarecer aqueles que estão por trás desta organização criminosa que, de fato, tem fomentado a prática de vários crimes, como, por exemplo, apologia ao crime, incitação ao crime.
As pessoas que foram atropeladas no interior de São Paulo estão todas bem e não correm risco de vida. O número de interdições e bloqueios nas estradas diminuiu em todo o Brasil, mas elas ainda causam transtornos, né? Esses bloqueios ainda causam transtornos. O Ministério Público Federal pediu uma abertura de inquérito sobre a conduta do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal. O estado onde a Polícia Rodoviária Federal registrou mais manifestações com teor golpista nas estradas foi Santa Catarina. Foram cerca de 35 pontos de rodovias obstruídos total ou parcialmente. A situação mais grave foi a interdição da ponte Pedro Ivo, na capital, que dá acesso à ilha de Florianópolis. A via só foi desobstruída depois da ação de policiais rodoviários e militares. No Pará, a BR-010 em Paragominas foi bloqueada por manifestantes. Por outro lado, os bloqueios na BR-163 em Rurópolis e na BR-230 em Itaituba foram liberados. Em Mato Grosso do Sul, além da interdição da BR-158, manifestantes protestaram às margens das rodovias. A PRF informou que já desobstruiu 688 trechos de rodovias de domingo até hoje e aplicou quase 3 mil multas a manifestantes nos últimos dias, que somam mais de 18 milhões de reais. A Polícia Rodoviária disse que já fez 34 prisões em flagrante. Mas, de acordo com o último balanço oficial, divulgado às 7h30, ainda existem 130 pontos com bloqueio ou interdição em todo o país. A Polícia Rodoviária Federal alegou que seu efetivo não tem sido suficiente para garantir a liberação do trânsito e pediu ajuda à FAB para verificar as estradas bloqueadas. O Ministério da Justiça colocou a Força Nacional de Segurança à disposição dos estados. Numa rede social, o ministro Anderson Torres disse que o trabalho para liberar as rodovias é uma ação ininterrupta e reiterou o pedido do presidente Jair Bolsonaro para que as manifestações não impeçam o direito de ir e vir de todos. Hoje, o Ministério Público Federal, em Brasília, pediu à APF a abertura de um inquérito para investigar a conduta do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. O MPF quer analisar todos os relatórios de inteligência elaborados pela PRF desde antes do primeiro turno e pediu o depoimento de toda a cúpula da corporação, inclusive do diretor-geral. Os procuradores querem apurar as suspeitas dos crimes de omissão e prevaricação. Eles pedem que a polícia investigue se os bloqueios de veículos realizados pela PRF em várias estradas, principalmente na região Nordeste, no dia da votação, respeitaram a legislação e se não constituíram ofensa ao livre exercício do direito de voto pelos cidadãos abordados. E se houve omissão do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal em relação aos bloqueios criminosos de rodovias que estão ocorrendo em todo o país desde a divulgação do resultado das eleições. Em nota pública, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão afirmou que é incabível que tais manifestações interfiram nos direitos fundamentais do restante de nossa população. É inaceitável também que tais protestos tenham por objetivo alterar a vontade popular apresentada pelas urnas em 30 de outubro. A Polícia Federal também está abrindo inquéritos nas superintendências nos estados para identificar os organizadores e os financiadores das manifestações. Passava já das 7 da noite quando o presidente Jair Bolsonaro publicou na internet uma mensagem aos apoiadores com um apelo para que desbloqueiem as estradas. O presidente citou o direito de ir e vir previsto na Constituição e também mencionou os prejuízos econômicos provocados por essas interrupções do tráfego nas estradas. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né? Você talvez está dando mais importância a outras coisas agora. É legítimo. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias pelo Brasil. E eles têm feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes.
Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas cores verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. Além dos bloqueios nas estradas, houve também atos bolsonaristas de caráter golpista diante de instalações das Forças Armadas. Os atos ocorreram em praticamente todas as capitais, mas as que reuniram mais pessoas foram em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. Grupos radicais de bolsonaristas declaravam não aceitar o resultado das urnas, que registraram o desejo da maioria dos brasileiros. Eles defendiam abertamente um golpe por meio de intervenção militar no governo, uma afronta à Constituição do Brasil e à democracia. Na capital paulista, bolsonaristas se concentraram em frente ao Comando Militar do Sudeste, no Parque do Ibirapuera. No Rio de Janeiro, o ato reuniu grupos radicais na Praça Duque de Caxias, em frente ao Comando Militar do Leste, no centro da cidade. E em Brasília, o palco para os pedidos antidemocráticos foi o setor militar urbano, em frente ao Quartel-General do Exército. Ontem, no pronunciamento que fez à nação, o presidente Jair Bolsonaro disse que, enquanto presidente e cidadão, cumpriria os mandamentos da Constituição. Representantes do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já estão se movimentando para ampliar a base de apoio do futuro governo no Congresso. No mundo político, há um consenso. O caminho do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para ter maioria no Congresso passa por uma agenda econômica e política mais ampla. O professor de Ciência Política da Universidade de Brasília, Arnaldo Maurberg, afirma que o governo eleito deve ir além do PT e aliados de primeira hora. O presidente ele tem ali uma pauta de esquerda que o identifica claramente, mas ele também está mostrando que ele é hoje um político de centro-esquerda e que está disposto a negociar questões econômicas e sociais com outros grupos também. Os 10 partidos da coligação Brasil da Esperança, além de PDT e Cidadania, que estiveram ao lado de Lula no segundo turno, elegeram 145 deputados e 16 senadores, menos de um terço da Câmara e praticamente um quinto do Senado. Lula já negocia também o apoio do PSD, de Gilberto Kassab e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do MDB da senadora Simone Tebet e do deputado Baleia Rossi, e do União Brasil, do deputado Luciano Bivar. Há também possibilidade de aproximação com o PSDB, antigo rival histórico dos petistas. No segundo turno, o PT apoiou ou declarou voto em 2 candidatos do PSDB eleitos governadores: Eduardo Riedel, de Mato Grosso do Sul, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Lula também recebeu o apoio de caciques do partido, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Mesmo se formar essa frente ampla, Lula enfrentaria dissidências de parlamentares desses partidos. Nomes como os senadores eleitos Sérgio Moro e Tereza Cristina, do União Brasil, por exemplo. E não teria o apoio incondicional de muitos deputados e senadores. Ainda assim, formaria uma base com mais da metade dos 513 deputados e dos 81 senadores. Mas para enfrentar votações de propostas de mudança da Constituição, como a reforma tributária, serão necessários os votos de 308 deputados e 49 senadores. O governo Lula teria que contar com os votos dos partidos que apoiaram o presidente Bolsonaro. Os 3 partidos da coligação Pelo Bem do Brasil, que estiveram na campanha à reeleição, com os apoios do PSC e do PTB, elegeram 194 deputados e 25 senadores. O cientista político Leonardo Barreto diz que será preciso algum tempo para saber exatamente quantos dos parlamentares do PL, do PP e do Republicanos vão formar a oposição sistemática e ideológica ao presidente eleito. Hoje no Brasil existe uma direita ideológica conservadora que está permeando esses 3 partidos que fizeram parte da base do governo Bolsonaro. Na negociação com as pautas do governo Lula,
A gente vai descobrir o tamanho do peso e da influência dessa direita ideológica no âmbito desses 3 partidos. E só a partir daí a gente vai conseguir realmente saber o tamanho da oposição sistemática que vai haver no governo Lula. Já foram feitos contatos com parlamentares desses partidos. Mas antes, Lula terá que resolver um desafio na relação com o Congresso: as emendas parlamentares ao orçamento do ano que vem. Em 2022, deputados e senadores tiveram mais de 34 bilhões de reais em emendas para obras e projetos nos estados. Quase metade desse dinheiro é do orçamento secreto, que não permite uma clara identificação de qual parlamentar se beneficiou politicamente. Lula disse durante a campanha que pretende acabar com esse modelo de orçamento. O senador eleito pelo PT do Piauí, Wellington Dias, que vai comandar essa negociação com o Congresso, fala em pacto democrático. Quando a gente examina na realidade de cada estado, a história de cada parlamentar, o que nós encontramos? Um campo democrático, um campo que, ao longo da sua história, tem compromisso com o Brasil bem maior. 360, 365 parlamentares é o número que eu encontro daquilo que eu chamo do campo democrático, ou seja, que rejeita o autoritarismo, aberto ao diálogo, que tem compromisso com os interesses maiores do povo do seu estado e também do Brasil. A mesma coisa no Senado Federal, ou seja, nós queremos trabalhar, como já anunciou o presidente da República, dialogando com todos os governadores e governadoras, dialogando com os prefeitos, prefeitas, com os municípios e, a partir daí, também com variados setores da sociedade. O senador eleito, Wellington Dias, vai se encontrar amanhã com o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB. O objetivo é tornar a previsão de gastos do ano que vem compatível com as propostas de campanha de Lula. Numa entrevista à Globo News, Wellington Dias disse que o reajuste do salário mínimo para o ano que vem vai ser acima da inflação. Garantir do reajuste do salário mínimo, que já tem uma previsibilidade pela inflação, mas o compromisso já do primeiro ano é de implementar a regra da média do PIB dos últimos 5 anos. Provavelmente vai ficar aí num patamar de 1,3, 1,4 de ganho real nesse primeiro ano, mas precisa constar do orçamento. A Justiça do Rio decidiu que o ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior e a ex-mulher dele, Monique Medeiros, vão a júri popular pela morte do menino Henry Borel, de 4 anos. Henry morreu por hemorragia há 1 ano e 7 meses, com 23 lesões no corpo. Jairo Souza Santos Júnior responde por homicídio triplamente qualificado, com emprego de tortura e impossibilidade de defesa da vítima. Ele está em prisão preventiva. A mãe de Henry, Monique Medeiros, responde por homicídio e coação e aguarda o julgamento em liberdade. O júri popular ainda não tem data. Os advogados dos dois negam as acusações e vão recorrer da decisão. A seguir, um míssil norte-coreano atinge águas territoriais da Coreia do Sul. A primeira-dama da Ucrânia pede ajuda internacional para rechaçar a agressão russa. A Coreia do Norte lançou hoje 23 mísseis perto da costa da Coreia do Sul, um recorde para um único dia. Os alarmes soaram na ilha de Uleum, na Coreia do Sul. A mensagem era para que moradores procurassem abrigo subterrâneo. É que um dos 23 mísseis disparados hoje pela Coreia do Norte caiu a 57 quilômetros da costa sul-coreana em águas internacionais. O presidente sul-coreano, Yoon Suk-yeol, disse que o lançamento era equivalente a violar o território da Coreia do Sul porque o míssil caiu abaixo da linha que divide as duas Coreias. Por isso, respondeu lançando de caças 3 mísseis perto da fronteira. A tensão tem aumentado na região nos últimos tempos. Mas na segunda-feira, Estados Unidos e Coreia do Sul começaram os maiores testes militares aéreos recentes com milhares de homens dos dois países. Segundo a Coreia do Norte, treinando ataque a regiões específicas de seu país.
O Ministério das Relações Exteriores norte-coreano disse, quando esses testes começaram, que tomaria medidas mais enérgicas se as provocações militares continuassem. Hoje as potências vizinhas pediram calma. A Rússia pediu o fim da escalada de tensão e a China disse que está monitorando de perto e que torce pela paz. Os Estados Unidos acusam a Coreia do Norte de vender armas para a Rússia usar na guerra da Ucrânia. E também acusam a China de furar o bloqueio comercial imposto por sanções contra o regime de Kim Jong-un. Outro vizinho, o Japão, que é aliado dos Estados Unidos, chamou a situação de inaceitável e disse que os testes são uma ameaça também para eles. O governo americano chamou os testes de hoje de irresponsáveis. A Coreia do Norte está proibida aqui pelas Nações Unidas de fazer esse tipo de lançamento, mas isso não tem interferido nas decisões de Pyongyang. A Rússia decidiu voltar a cumprir o acordo que permite à Ucrânia exportar alimentos. O governo russo abandonou o acordo no sábado passado, depois de acusar a Ucrânia de ter usado as rotas no Mar Negro para atacar navios de guerra russos na Crimeia. Mas hoje voltou atrás, depois de receber a promessa por escrito de que a Ucrânia não usará a região para ações militares. A Ucrânia é um dos maiores exportadores de grãos do mundo. A primeira-dama da Ucrânia falou com exclusividade hoje ao correspondente em Lisboa, Leonardo Monteiro. Olena Zelenska participa de uma conferência sobre tecnologia digital e fez um apelo para que o mundo inteiro ajude a dar um basta à agressão da Rússia à Ucrânia. The First Lady of Ukraine, Olena Zelenska. A participação da primeira-dama ucraniana na maior feira de tecnologia do mundo foi anunciada de última hora. Diante de uma plateia de mais de 70 mil pessoas, Olena Zelenska pediu que todos os trabalhadores de tecnologia criem inovações para impedir a Rússia de avançar sobre o país já devastado pela guerra. High technologies, I'm just a user. You have the power. E pediu que a tecnologia seja usada para salvar vidas e não para matar pessoas. A Rússia coloca a tecnologia a serviço do terror, disse ela. Slava Ucrânia. Com a exclusividade para o Brasil, ela nos contou sobre o papel de embaixadora da Ucrânia nessa maratona de visitar diversos países para mostrar para o mundo o que está acontecendo por lá e para pedir ajuda. Ela explica que abraçou a missão de ser a voz do país no exterior, porque a guerra também tem uma frente na informação. Зараз голос кожного свідка важливий. Я також свідок цієї війни. І вважаю, що маю право говорити, розповсюджувати інформацію, будують... Olena e Volodymyr Zelensky têm um casal de filhos. Pergunto como ela vê o papel das mulheres e mães na guerra. Ela diz que as mães ucranianas têm protegido as famílias e cuidado da educação das crianças. Mas lembra que o país também tem 40 mil mulheres nas Forças Armadas, 8 mil delas oficiais. Ми можемо сказати, що ця війна зробила нас всіх не просто рівними, а зробила так, що кожна жінка... Pergunto quais foram os momentos mais difíceis até agora desde o início da guerra. Olena diz que é como se o país tivesse parado no tempo no dia 24 de fevereiro, que cada atrocidade parece ser a pior possível até que acontece outro massacre, outro bombardeio. Кожна з цих трагедій унікальна і страшна. І, чесно кажучи, більш за все нам не хочеться, щоб цей рейтинг поповнювався новими випадками. А, на жаль, він досі поповнюється. Ela termina falando sobre a esperança pelo fim da guerra. Olena diz que o povo ucraniano não vai se cansar de lutar e reconstruir o país. E usa o exemplo de um restaurante destruído por um bombardeio e reconstruído em apenas 2 semanas. Я дуже сподіваюся, що цей стрес, що ці випробування зроблять нас сильнішими. Em Israel, com 89% dos votos apurados, Benjamin Netanyahu deve voltar ao governo. A coalizão, liderada pelo partido dele, o Likud, vai ter maioria no parlamento israelense e o apoio de um partido de extrema-direita que foi o terceiro mais votado. Netanyahu já foi primeiro-ministro por 2 períodos. Atualmente é réu em 3 processos por corrupção. A seguir, a previsão do tempo. E o Palmeiras em campo com a festa pelo título do Brasileirão.
A Eliana Marques está aqui com a gente, vai contar a previsão do tempo para amanhã. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para você também. Um frio incomum para novembro tomou conta de grande parte do Brasil. As temperaturas baixaram em toda esta área azul, que está sob influência de um ar de origem polar. Ele avançou atrás de uma frente fria que agora está entre o Nordeste e o Norte, as regiões quentes no momento e com mais chuva. Nessa quinta-feira ainda tem previsão de geada, do Planalto de Santa Catarina até a Serra do Rio Grande do Sul. Em Curitiba, os termômetros sobem mais do que hoje. Mesmo assim, não devem passar dos 17 graus. São 8 graus abaixo da média do mês. Em Belo Horizonte, máxima de 18 graus. 9 mais frio do que o normal para essa época do ano. No Rio de Janeiro, até 22 graus e em Goiânia, 23. Essas duas capitais também estão longe do que costumam registrar nessa época. São Paulo cravou uma marca que não se via há 23 anos. Hoje à tarde fez pouco mais de 15 graus. Não esfriava tanto em novembro desde 1999. E amanhã tem mais. Mínima de 11 e máxima de 16 graus. Com um pouco de chuva e também um pouco de sol, o que hoje praticamente não se viu por aqui. Fica mais ensolarado e abafado à tarde em Cuiabá, com 28 graus. No Recife, 31, em João Pessoa e em Natal, 32. Em Manaus, 34 graus. Todas elas sem previsão de chuva. Tempo firme também no Acre, em Rondônia, nessa parte amarela aqui do Pará, em Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo e em grande parte da região sul. Goiânia, Distrito Federal e a metade oeste de Minas Gerais tem possibilidade de chuva fraca com muitas nuvens. Em Fortaleza pode chover um pouco também, mas é o sol que predomina. Onde há risco de temporal é nesta faixa, que se estende de Roraima até o Espírito Santo. A frente fria que está por lá vai dar origem a uma baixa pressão. É ela que vai canalizar o ar quente e úmido da Amazônia e vai manter as nuvens carregadas. Inclusive em Teresina, que tem previsão de muita chuva e de bastante calor. As regiões de Belém, de Boa Vista, de Aracaju e de Salvador também estão no caminho dos temporais. E o CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, chama a atenção para estas áreas da Bahia e do Sudeste. É onde o risco de alagamentos e de deslizamentos é maior. Até amanhã, Renata, Bonner. Obrigada, Eliana. Até amanhã. Com a derrota do Internacional hoje à tarde para o América Mineiro, o Palmeiras conquistou antecipadamente o título do Campeonato Brasileiro. O Kleber Machado está lá no local da festa. Oi, Kleber, boa noite. Oi, Renata, boa noite para todos. Você imagina, né? Você é convidado para uma festa e o combinado era o seguinte: no fim da festa, a grande atração vai surgir. As cortinas sobem e entra a grande atração. Quando os convidados chegaram, a grande atração já estava desfilando pelo salão. Com a vitória do América sobre o Internacional hoje à tarde em Belo Horizonte, o Palmeiras conquista pela 11ª vez o Campeonato Brasileiro. Assim que souberam, os jogadores na concentração já botaram na internet e na rede um vídeo comemorando a conquista. Palmeiras campeão brasileiro com todos os méritos. Aqui não foi diferente. A torcida que estava esperando para entrar na festa, essa torcida também começou a comemorar. Essas são as imagens logo depois que terminou o jogo do Internacional. Daqui a pouco, então, vai ser uma celebração com um motivo a mais, hein? Hendrick, o garoto de 16 anos, grande joia do Palmeiras, será titular. É festa toda. E lá no Maracanã, o torcedor do Flamengo vai se encontrar com a Taça Libertadores. O campeão vai dar a volta olímpica e vai enfrentar o Corinthians. Olha, Corinthians, se ganhar, vira classificado para a Libertadores. E o Fortaleza entra no grupo dos classificados. Tudo depois de travessia, Renata e Bonner. Obrigada, Kleber. E o Jornal da Globo é depois de Verdades Secretas 2. Boa noite. Boa noite. Até amanhã. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, aqui é o canal Diego Esportes, e tô chegando para te avisar que hoje tem Flamengo e Corinthians pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e no vídeo de hoje você vai saber tudo sobre esse jogo, as principais e últimas notícias da equipe do Flamengo e também as últimas informações da equipe do Corinthians. O Flamengo, campeão da Copa do Brasil e campeão da Copa Libertadores, e também jogando muito bem no Campeonato Brasileiro, que é os 3 pontos hoje porque mira a vice-liderança. Já o Corinthians, que vem de empate com um erro de arbitragem na rodada passada, também vem em busca do resultado positivo para poder voltar ao G4 do Brasileirão.
Então, se você é torcedor do Flamengo ou torcedor do Corinthians, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal. Já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nossos próximos vídeos. E comenta aí embaixo o seu palpite. Porque Flamengo e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, pela 35ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 9h30 da noite, no horário de Brasília, no Maracanã, e marca o encontro com a torcida rubro-negra após o tricampeonato da Copa Libertadores da América. O Flamengo ocupa a terceira colocação, tem 61 pontos, 3 a mais que o Corinthians, que atualmente ocupa o 5º lugar. Depois de conquistar a Copa do Brasil e a Libertadores, em um intervalo de apenas 10 dias, o rubro-negro cumpre tabela no Brasileirão. Apesar de não ter mais ambição de título, vive bom momento. São 6 jogos de vencibilidade, sendo 5 vitórias. O Corinthians quer uma vaga na Libertadores, e para isso vem de um empate com o Goiás no último sábado, em jogo atrasado da 32ª rodada. O time de Vitor Pereira tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas 5 partidas. Pelo lado do Flamengo, é cumprida a missão de conquistar a terceira Libertadores e a 4ª Copa do Brasil. Dorival Júnior não quer o Flamengo desligado nessa reta final de Brasileiro. Os titulares, porém, devem ser poupados em sua maioria. Gabigol, Pedro, Arrascaeta, Felipe Luiz, Santos, Diego Alves, por exemplo, provavelmente nem constarão na lista aí de relacionados. O Flamengo será representado pelo time que vem disputando aí o Campeonato Brasileiro. A provável escalação do Flamengo deve ter o Hugo, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, Diego, Pulgar e Vitor Hugo, Everton, Cebolinha, Marinho e Matheus França. Já pelo lado do Corinthians, sem Vitor Pereira suspenso, os auxiliares da comissão técnica portuguesa do Timão têm a expectativa de contar com o retorno de Balbuena e Renato Augusto, poupados no fim de semana. Rony e Rafael Ramos, recuperados de Covid, também estão à disposição. Adson, Gustavo Mosquito e Júnior Moraes são desfalques certos do ataque. Michael também segue em recondicionamento físico. Provável escalação então hoje da equipe do Corinthians: Cássio, Balbuena, Gil, Fábio Santos e Fagner, Fausto Vera, Duqueiroz e Renato Augusto, Roger Guedes, Matheus Vital e Yuri Alberto. O jogo de hoje ele vai ser apitado pelo árbitro Ramon Abate Abel. Vai contar também com o assistente 1, que vai ser o Kleber Lúcio Gil. O assistente número 2 vai ser o Thiago Americano Labes. E na arbitragem de vídeo teremos o Daniel Nobre Bins. Aí depois, na próxima rodada, o Flamengo vai jogar fora de casa, vai até Curitiba enfrentar a equipe do Curitiba. E o Corinthians vai jogar na Neoquímica Arena na próxima rodada e vai receber a equipe do Ceará. As 2 partidas vão ser válidas pela 36ª rodada do Brasileirão. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos um ótimo jogo, que vençam melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.